tema da palestra é justamente o talento da oportunidade. E surgiu como esse tema? Surgiu a partir de uma leitura que eu e meu esposo fizemos no Evangelho no Lar, uma leitura de uma página de Emmanuel, né? Emmanuel, as páginas dele são muito inspiradoras. E essa página, na hora que foi lida, eu pensei logo, preciso preparar uma palestra sobre ela. Então, ela é tão bela e nos convida, nos conclama a uma reflexão sobre o que a gente tem feito, que eu trouxe para fazer uma leitura inicial. Peço um pouco de paciência, mas é tão bonito, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa página de Emmanuel, que diz o seguinte, ele está publicado em Reformador, página 287, foi publicado, inclusive, em 1954. E o título é O Talento Esquecido. Isso é para que a gente não esqueça os diversos talentos que a gente recebe de Deus, né? Diz assim, Emmanuel, no mercado da vida, observamos talentos da providência divina, fulgurando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões. Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Aliam-se à maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, aí agora já vem a advertência de Emmanuel, há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda parte, salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enternece os maus a se sentirem menos duros e que auxilie os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo do solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior. Na aplicação silenciosa com o mestre, que atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. Então, bela advertência de Emmanuel, né? E antes de a gente entrar na palestra propriamente dita, eu trouxe para a gente refletir, entender melhor o que significa esse talento da oportunidade, a etimologia da palavra talento, que está justamente num site chamado Origem da Palavra. Oportunidade, de onde vem essa palavra oportunidade? Aqui Emmanuel se refere, né, como um talento, e é mesmo, um talento belíssimo para a nossa evolução. Pois bem, os romanos tinham um deus que se chamava Portunus. Portunus, o nome do deus. E esse nome vinha de portos, né? Ou passagem, relacionada assim com porta, ou ponto de passagem entre um ambiente e outro. Então, Portunus, portas. Então, portos, porto. Esse porto que a gente conhece, né? Ficou como sendo uma passagem aquática, certo? Diobe, né? Obe significa para, em direção a. Então, juntando obe com oportunos, se fez oportunos, o que empurra para o porto, ou seja, vento favorável. Olha que lindo, oportuno,
vento favorável. E daí surgiu a palavra oportunidade, que a gente pode entender como vento favorável para que a gente possa fazer alguma coisa, para que a gente possa utilizar o tempo da melhor forma possível. Enfim, oportunidades inúmeras que nós temos através dos talentos que nos são dados por Deus para que a gente possa, então, evoluir. E, inclusive, tem uma parábola belíssima, né? Narrada em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30, que é justamente a parábola dos talentos, que é conhecida por todos, né? Os cristãos conhecem essa parábola, é uma parábola bastante lida, bastante interpretada também, que nós não vamos nos ater a ela, nós vamos falar aqui sobre as várias oportunidades que a gente observa no Evangelho e também para quem se propõe a vivenciar o Evangelho. Nessa parábola dos talentos, a gente percebe que o Senhor ele deu 5, 2 e 1 talento, né? E foi para uma terra distante. Sair para uma terra distante é como se estivesse dizendo, assim, metaforicamente, que nos dá a oportunidade de a gente utilizar o nosso livre-arbítrio para, através disso, a gente conquistar a própria sabedoria e, assim, também a nossa evolução moral e espiritual. O talento era extremamente valioso, né? O talento de ouro pagava basicamente 18 anos de trabalho. Então, veja como Deus confia em nós. Inclusive, na parábola diz, quando os servos que fizeram render prestam contas, que outras intendências maior daria aqueles servos que prestaram conta, né, que fizeram multiplicar o talento. Isso simbolicamente significa a imensa confiança que Deus tem em nossa evolução e que Jesus tem também. Tanto é que Jesus disse que somos Deus e sal da terra e luz do mundo. Somente quem tem assim, absoluta certeza de que nós caminhamos para a luz deposita assim, tanta confiança em nós como Jesus deposita, embora muitas vezes nós não façamos jus a isso, mas estamos no caminho da evolução, então cedo ou tarde nós acabaremos nos importando com isso, dando o devido valor a esses talentos para que possamos trilhar o nosso caminho evolutivo. Então, é interessante que em um livro chamado Entre Irmãos de Outras Terras, espíritos diversos, né? E essa passagem é o irmão X, que Chico psicografa, que explica justamente a parábola dos talentos. E é dito que o primeiro, né, que ganhou 5 talentos, teria recebido os talentos do dinheiro, do poder, do conforto, da habilidade, do prestígio. 5 coisas. Né? 5 coisas boas. Só saber usar. O outro recebeu 2 talentos, inteligência e autoridade. 2 coisas boas, né? Só saber utilizar. Certo? Somos nós que direcionamos. E o outro que recebeu 1 talento, que foi o talento do conhecimento da doutrina espírita. E todos nós já sabemos o desdobramento do que aconteceu, né? O que recebeu 5 foi render para 10, o que recebeu 2 fez render para 4. E o que recebeu 1 enterrou o talento. Na verdade, não somente enterrou, né, por inópia, por negligência, por preguiça, e ainda tentou colocar a culpa no Senhor. Quando disse, eu sei que tu és severo. Ou seja, esse servo ele é hipócrita, além do mais, né? Além de negligente, é hipócrita. Porque se ele sabe que o Senhor é severo, ele deveria ter feito multiplicar o talento. Então, na verdade, é o tipo de pessoa que representa muitos de nós, que a gente atribui ao outro o nosso fracasso, ou a nossa negligência, ou a nossa insensatez, ou a nossa preguiça. A gente coloca sempre em terceira pessoa, né, a responsabilidade pelo que de ruim nos acontece. Então, esse servo aí, negligente, hipócrita, representa muitos de nós, né? Então, é sempre importante que a gente observe, interprete o Evangelho de uma forma que seja lição, né, para nós, que nós estamos no caminho. Estamos, como diz Emmanuel, a caminho da luz. E a gente sabe que quando ele vai prestar conta, que ele disse, porque a doutrina espírita em outras palavras, é uma pérola muito valiosa. Eu fiquei
com medo de violar de alguma forma. Não, na verdade, é uma desculpa que muitos de nós usamos. Não conheço o suficiente para trabalhar, nem conhece o suficiente, nem se esforça para conhecer, para poder já começar no trabalho. Então, é necessário, e ninguém nunca vai estar totalmente pronto, porque nós somos perfectíveis, perfeição relativa. Não vamos alcançar a perfeição absoluta. Se a gente for esperar a perfeição absoluta para trabalhar em prol da seara do Cristo, não vamos trabalhar nunca. Então, esse servo, na realidade, ele teve esse tipo de postura que nós não devemos ter. E o que é que o Senhor responde para ele, segundo nos ensina essa interpretação da parábola nesse livro, Entre Irmãos de Outras Terras? Ô servo, porque você enterrou o talento da doutrina espírita, aquele servo que rendeu de 5 para 10, era para render muito mais, mas não rendeu para 100, para 1.000, porque ele não conheceu a doutrina espírita, não conheceu porque você enterrou. Aquele que rendeu de 2 para 4 era para render bem mais, 40, 400, 4.000. Mas ele não conheceu a doutrina espírita, porque você enterrou o talento da doutrina espírita. Então, será que nós não estamos enterrando também o talento da doutrina espírita? E com isso, de alguma forma, nós não estamos prejudicando a evolução daqueles que precisam conhecer esse talento? Esse mês nós comemoramos, dia 1º de janeiro, esse grande divulgador, propagador, na realidade, o consolidador da doutrina espírita, que aproveitou o talento que Deus deu, aproveitou e consolidou a doutrina espírita. Eu me refiro ao querido Leon Denis, que não pode passar em branco. Leon Denis nasceu, em Fourques, na França, em 1º de janeiro de 1846. Olha que coisa. Olha o exemplo de quem recebeu o talento e soube como multiplicar. Eu acho que a maioria de vocês conhece pelo menos uma obra de Denis. São várias as obras dele, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, entre outras obras dele. E para a gente ver como esse homem fabuloso, que lutou tanto pela doutrina, especialmente numa fase em que o positivismo e o materialismo graçavam na Europa, no resto do mundo, Denis defendeu a doutrina espírita, defendeu das chacotas que vinham de ateus e de outros. Denis, portanto, é esse exemplo de como multiplicar o talento. E algumas frases dele que a gente tem no livro O Problema de Ser, do Destino da Dor, elas nos convidam a uma profunda reflexão. Eu separei 4 delas, porque essas frases também, elas, de alguma forma, elas nos empurram no caminho de aproveitar o nosso talento. Denis, ele fala nos livros dele como se ele fosse um pai. Não é apenas uma literatura, ele não apenas escreve, ele conclama, ele estimula, ele traz esperança. É como um pai preocupado com o filho. Então, tem uma frase de Denis que, às vezes, se coloca assim, de uma maneira não muito correta, mas que, indo no livro, se percebe como é mesmo a frase. Que alguns de vocês conhecem de outra forma, mas eu estou trazendo na forma original mesmo, que está no livro Problema do Ser, Destino da Dor, na edição da FEB de 2013, nas páginas 90 e 91. Vejam que frase linda. E que é um convite a que reflitamos sobre o nosso caminho evolutivo. Para que a gente não se conforme com a nossa imperfeição de agora, para que a gente perceba que, embora a gente seja fruto do ontem, nós somos sementes do amanhã. Então, a gente precisa sair do círculo vicioso de achar, eu sofro muito porque eu errei muito no passado, seja no passado mais recente, seja no passado de outras vidas, para que a gente vá para o círculo virtuoso de perceber o seguinte, mas o futuro está à minha frente e eu posso construir a partir de agora. Esse é o círculo virtuoso que a gente precisa estabelecer. E Denis traz essa esperança quando ele diz o seguinte, na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha, só no homem acorda, conhece-se
possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. O que é que Denis está dizendo? Que esse progresso nosso só se pode realizar se nós acordarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, com a lei divina. Então, existe o nosso livre-arbítrio relativo, existe a lei divina. Se nós optarmos, ficarmos fora da lei divina, que é a lei de amor, justiça e caridade, obviamente que nós estamos atrasando o nosso percurso evolutivo. Mas se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio, ou seja, de acordo com ele diz, de acordo com a lei divina, nós estamos acelerando o nosso processo evolutivo, para que a gente mais cedo possa, então, conhecer um pouco mais sobre Deus, sobre Jesus, sobre a espiritualidade superior. Então, essa frase de Denis, ela nos conclama justamente a que persistamos, né, nesse caminho evolutivo. Porque quando ele fala ali, a partir da planta, ele está falando, obviamente, a partir do princípio inteligente. E a gente sabe que o princípio inteligente vai, e quando se transforma em espírito, com E maiúsculo, vai habitar, então, o corpo humano. Portanto, esse é o caminho evolutivo do princípio inteligente. Temos, pois, que traçar o nosso caminho evolutivo. Denis também tem outra frase muito bonita, que ele diz o seguinte, olha só que lindo, ele diz, a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida. E é mesmo, aprendemos muito pouco da vida, né? Na escola, nos bancos da universidade. E ele não mudou muito, né, desde Denis. Não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos obtém se faça uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Ele está certíssimo. E a gente sabe que ainda hoje a escola é assim. Então, o que podemos nós fazer por nós mesmos e pelos nossos filhos? Uma educação espírita, para quem é espírita, uma educação dentro dos postulados católicos para quem é católico. O importante é que a gente ensine aos filhos da gente a grandeza, né, do cristianismo, a grandeza de Deus. Nós que somos cristãos, né, falamos em cristianismo. A grandeza de Deus, a lei de Deus. É importante que os nossos filhos conheçam isso. É importante que nós, cada vez mais, conheçamos isso. Né? Uma evangelização infantil, né, que tem um papel tão maravilhoso para que a criança, né, o adolescente, possa crescer com essa noção de uma fé raciocinada. Por que eu creio em Deus? Por que a questão primeira do Livro dos Espíritos diz que Deus é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, né? Importante isso. E, por fim, dentre as tantas frases de Denis, tem um ensinamento também que é, assim, maravilhoso para a gente. Quem não leu Denis, eu aconselho que leia, certo? Aconselho que veja esses livros dele, pelo menos 2, 3 ou 4 livros dele. Vejam só, que lição. Todo o poder da alma resume em 3 palavras. Quais são essas palavras que Denis nos diz? Vamos ver quais são essas palavras? Querer, saber e amar. Aí vocês podem perguntar, mas por que querer, saber e amar? E Denis, como eu disse anteriormente, grande filósofo, né, da doutrina espírita, ele explica por quê. E é fácil de entender por quê. Ele diz o seguinte, querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Nem aquele querer superficial, é o que ele diz aqui, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Aprender a dirigi-la vai depender do
conhecimento. Então, querer, certo? Desenvolver a vontade. E saber. Vamos para a segunda, porque ele diz querer, saber e amar. Saber. Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Importantíssimo conhecimento, a aquisição de sabedoria para que a gente possa direcionar melhor a nossa vontade. O nosso querer. Portanto, querer e saber. Mas aí Denis vai e diz, acima de tudo, é preciso amar. Por que ele diz isso, que acima de tudo é preciso amar? Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as e centuplica os recursos. Olha que lindo, né? Muito bonito. E aí eu concluo essa homenagem que a gente faz a Denis, né, como tendo aproveitado tão bem o talento, que eu, como eu disse anteriormente, também no aniversário dele, com esse estímulo que ele nos dá. Olha o que ele nos diz aqui, na página 196 do livro Prometo Ser Destino da Dor. Sigamos, pois, com fé e confiança, na linha traçada pela mão invisível, infalível. Na linha traçada pela mão infalível, a mão de Deus, né? Dirijamo-nos aos nossos fins como os rios se dirigem para o mar, fecundando a terra e refletindo o céu. Olha que lindo! Fecundando a terra, refletindo o céu. O que pode significar isso também? Que nós, ao tempo que somos matéria, somos seres biológicos, somos também seres espirituais. Naquela passagem belíssima que Jesus é recebida, né, por aquele fariseu que não dá água para lavar os pés de Jesus, não dá ósculo, nada disso. E que Jesus, ao final, ele recrimina Jesus, né, quando aquela mulher entra e lava os cabelos de Jesus com as lágrimas e tudo. E Jesus diz, eu entrei em tua casa e não me deste água, não me deste ósculo, nada disso. Aquilo ali é muito importante para dizer que nós temos que prestar atenção a alguns deveres nossos do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Por exemplo, nós devemos ser bons anfitriões, nós devemos tratar bem as pessoas que vêm à nossa casa. Na verdade, nós temos várias obrigações do ponto de vista material, mas não nos esqueçamos que nós temos muito mais obrigações também do ponto de vista espiritual. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E Denis vem e nos diz que a gente precisa fecundar a terra, mas também precisa refletir o céu. Lindo demais isso, né? Era um poeta, Denis. Aliás, é um poeta, né? Porque ele está nos ajudando de onde ele estiver, esse grande consolidador da doutrina espírita, que é uma inspiração para todos nós, certo? Então, vamos lá. Mas nós também temos outras passagens, temos passagens do Evangelho que nos conclamam a aproveitar as oportunidades, ou seja, o vento favorável, né, como a etimologia da palavra que eu expliquei anteriormente. E são tantas, né, os exemplos que nós temos. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, nós temos o exemplo de oportunidades perdidas e oportunidade aproveitada. Ou seja, aquele homem que na estrada, né, de Jerusalém a Jericó, que ele descia literalmente, né, porque Jerusalém fica a 750 metros acima do nível do mar, e Jericó 240 metros abaixo, e também do ponto de vista metafórico, pode descer assim por maus pensamentos, alguma coisa assim, né? Enfim, mas o sacerdote e o levita, ambos religiosos, tiveram a oportunidade de servir, tiveram a oportunidade de praticar a caridade. E servir é bom, praticar a caridade é bom, porque nós somos os primeiros beneficiados. É importante para a nossa evolução espiritual, mas eles não aproveitaram. E eles representam muitos de nós, né? Às vezes Deus coloca assim, olha, na nossa frente,
a oportunidade, mesmo assim nós não aproveitamos. Dizem os historiadores, né, que o grande conquistador Alexandre Magno, uma certa feita ele estava com generais para entrar numa cidade, né, conquistar, e um dos generais disse o seguinte: olha, está tudo pronto, assim que surgir a oportunidade, nós entraremos e conquistaremos. E ele se virou para o seu general e disse: Alexandre não espera a oportunidade, Alexandre faz a oportunidade. Nós não fazemos e nem aproveitamos. Nós somos, muitas vezes, o sacerdote o levita, que passa ao largo da oportunidade de servir e, portanto, de evoluir. O samaritano, que era tido como herege, né, pelos judeus lá da época, foi quem aproveitou e soube aproveitar a oportunidade. Com todo cuidado, né? Ele, assim, é todo cuidadoso, ele limpa as feridas, ele usa o vinho. Na época não tinha antibiótico, né? Então usou algo para limpar a leia, etc. Colocou na sua própria montaria, levou. Então ele colocou todo o critério de ajuda. Ele não ajudou de qualquer forma. É preciso que a gente se prepare, inclusive, para isso. Daí, porque é importante a gente ver a lição de Denis de querer, é isso? Saber e amar. É preciso que a gente obtenha conhecimento e sabedoria para direcionar melhor a vontade e servir melhor também, da forma certa. Certo? Então, essa oportunidade que o samaritano teve. Nós temos também uma passagem muito emblemática no Evangelho daquele moço rico. Essa passagem ela é narrada pelos 3 evangelhos sinóticos, ou seja, por Mateus, por Marcos e por Lucas. E Mateus está no capítulo 19, em Marcos está no capítulo 10, e em Lucas está no capítulo 18. Então, Mateus se refere a um jovem, depois explica que ele tinha muitas posses. Marcos se refere a um homem, mas também explica que ele tinha muitas posses. E Lucas diz que era um príncipe. Então, muitas posses também. E quando ele vai, né, ele se encontra com Jesus, olha a oportunidade que ele teve. Ele também não aproveitou a oportunidade, né? Quando foi dito que ele precisava vender tudo e seguir Jesus, ele pensou nos bens que tinha e ele desistiu. Ele não seguiu Jesus, que era a voz doce e amiga. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, ela fala, né, sobre... E fala tão bonito que a Amélia Rodrigues ela era uma poeta, né, uma poeta baiana. Tem até um município lá na Bahia chamado Amélia Rodrigues. E os livros dela são fantásticos, né? Primícia do Reino, Quando Voltar a Primavera, A Luz do Mundo, etc. São ótimos os livros dela. E a Amélia descreve, assim, de uma forma linda, né, e poética, como foi esse encontro desse moço com Jesus. Inclusive, ela disse que, ao final, ele vai competir, né, na Cesareia. E quando ele vai competir na Cesareia, ele acaba morrendo. E quando ele está, né, morrendo, ele vê assim, mãos, né, braços aveludados e transparentes que o ampara, né? O próprio Jesus, né? Enfim, apesar de... E aí ela descreve que, apesar da face deformada dele, né, e lavada pelas lágrimas, dá para se notar um sorriso no rosto dele. Ele vivencia isso. Então, ele perdeu, né, a oportunidade de seguir Jesus enquanto estava vivo. Outra oportunidade que a gente percebe também, que se aproveita, e é muito importante a gente ver, porque tem muitas metáforas nesse ensinamento, na cura da sogra de Pedro, que está em Mateus, no capítulo 8, versículos 14 a 17. Eu indico, inclusive, o livro Jesus Terapeuta, de Cláudio Fajardo, porque ele traz uma explicação riquíssima sobre isso. Jesus Terapeuta, o nome do livro. Eu pensei em ler aqui só algumas explicações que ele dá, porque ele pega cada frase, né, cada versículo, e sai explicando, né, à luz de uma análise psicológica, de uma análise terapêutica. Primeiro ele diz que ele vai explicar o que significa Jesus entrar na casa de Pedro, porque
Começa assim, né, o capítulo, que Jesus entrou na casa de Pedro. E a gente percebe que a sogra de Pedro tinha febre. Febre não é uma doença, febre é um sintoma de que algo não vai bem no nosso organismo. Essa febre aí pode ser metafórica, às vezes a gente está com febre, né, de tanta coisa, angustiado, ansioso, etc., né, sem saber exatamente o que é, porque ainda não fez ainda uma autorreflexão, porque a gente ainda não tem um poder consciencial para identificar o que nosso espírito clama. Porque o nosso espírito clama, né? E os escaninhos da nossa mente vão cobrar isso, de alguma forma. Metaforicamente, isso seria a febre, essa cobrança, certo? Portanto, é importante que a gente perceba e que a gente identifique como está a nossa casa, principalmente que a gente abra a porta da nossa casa para deixar Jesus entrar. Porque é preciso que Jesus entre em nossa casa mental, certo? Na intimidade do nosso lar, na intimidade do nosso lar. E quando eu digo nosso lar, é o nosso lar mental, certo? Espiritual, para que ele cure essa febre que nós temos, né? Essa febre, que é muita febre, é febre de várias coisas. E diz que ela jazia em febre, significa que ela estava lá, né? Deitada, prostrada, certo? A gente, de uma certa maneira, está dormindo, né? Deitado, esperando que Jesus toque a mão, porque diz que Jesus tocou a mão dela. E as mãos significam o quê? As mãos significam ação. As mãos, nós precisamos ser as mãos de Jesus, né? Nós precisamos ser as mãos de Jesus. Se já conhece Jesus, né, propaga a sua doutrina. Edifica a casa que ele, né, construiu por completo ao sopro da lei divina. Se Jesus já te desperta, acolhe as ovelhas perdidas no aprisco da caridade, levando luz aos que jazem na estrada peregrina. Se Jesus já te desperta, o que mais é para dizer? O mundo é a seara, as mãos deles é você. As mãos de Jesus somos nós. Mas antes da gente sair como mão de Jesus, a gente precisa permitir que Jesus toque a nossa mão, que ele entre em nossa casa, que a nossa febre seja sarada, porque quando ele entra em nossa casa, quando a gente permite que ele entre, ele está sempre à porta, a gente vai descobrir o porquê dessa febre. A gente vai identificar a doença, já que a febre é um sintoma. E a gente vai trabalhar pela cura dessa doença. E Jesus vai tocar a nossa mão. E tocando a nossa mão, nós melhoraremos. E quando nós melhoraremos, e quando nós melhorarmos, o que a gente vai fazer? Já conhecendo, querer, saber e amar, e amando, nós vamos levantar e servir, como fez a sogra de Pedro. Porque uma vez, deixando Jesus entrar em nossa casa, sarando dessa febre, deixando Jesus tocar nossa mão e a gente se curando, o que a gente tem que fazer agora? Ser as mãos de Jesus, levantar e servir. E levantar é sempre importante. Quando Jesus cura Talita, né? Jesus não diz Talita, sente. Talita, abre os olhos. Jesus diz Talita, levante. E ele o tempo todo está nos dizendo, levante. E a gente permanece teimosamente sentado, deitado, ignorando o talento da oportunidade de levantar e de servir. Mesmo o vento favorável, já que oportunidade veio disso, de oportunos, né? Vento favorável. André Oliveira pedindo que eu recite um poema. Então, vamos lá. Temos uma outra oportunidade também, que é justamente Bartimeu, conhecido como cego de Jericó, não é verdade? Bartimeu, que estava ali e que não perdeu a oportunidade quando Jesus passou.
E diz que ele clamou, ele chamou, Jesus chamou alto, ele insistiu. E o que Jesus disse? Que mandasse ir até ele. Bartimeu usava uma capa pesada. E o Evangelho faz questão de dizer que Bartimeu largou a capa. Largou a capa. Olha que lindo, largar a capa. Porque disse que a capa atrapalhava ele chegar mais rápido até Jesus. Aí a gente vai interpretar metaforicamente. Quantas capas pesadas nós estamos usando que estão dificultando chegarmos mais próximo a Jesus? A capa da preguiça, a capa da negligência, a capa da prepotência, a capa da maledicência. São essas capas que a gente precisa tirar. O Evangelho diz que Bartimeu tinha uma capa. Nós temos várias capas. E precisamos nos livrar delas para que a gente chegue mais rápido até Jesus, para que ele possa tocar a nossa mão, para que a gente possa, então, levantar e servir. Essa lição de aproveitar a oportunidade, de aproveitar o vento favorável, de aproveitar o talento que Deus nos dá. E olha que nós temos vários talentos, né? Temos, inclusive, o talento da doutrina espírita. O que a gente está fazendo com esse talento? Emmanuel diz que dia chegará em que seremos chamados a prestar conta sobre ela, sobre a doutrina espírita. E o que diremos? Né? O que diremos? A nossa própria consciência. Então, aproveitemos as oportunidades, como Bartimeu, né? Descrito nos 3 evangelhos também sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Que o chamado do nosso espírito, do nosso Cristo interno, da nossa consciência, a gente possa atender, não fique sem resposta. Certo? Que não seja inaudito, ou seja, que não seja sem resposta. Então, para concluir essa palestra, eu quero trazer um poema, certo? E esse poema, ele está, eu vou procurar aqui, estava aqui comigo ainda há pouco, ele está no livro 50 anos depois. É lindo, certo? Um livro de Emmanuel, psicografado por Chico. 50 anos depois, o poema se chama Hino ao Entardecer. Ele foi declamado pelo personagem Célia Lúcius. Olha, eu vou encerrar a palestra com esse poema lindo, que é o Hino ao Entardecer. E diz assim: Louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho, que traz o dia ao trabalho, em que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas, que adormenta as nossas almas, e no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila, e a nossa crença tranquila repousa no teu amor. É nessa hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela. Faze luz sobre a procela do coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, ampara a nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de paz e de luz. Na tarde feita de calma, sentimos que é nosso abrigo. Queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Jesus está sempre conosco. Então, aproveitemos cada oportunidade que Ele nos dá para que possamos crescer moralmente e espiritualmente. Assim seja.